engenharia genética aponta o milho como uma das plantas mais difíceis de serem modificadas. Foram necessários mais de 10 anos de estudos científicos para que um sistema de transformação genética fosse desenvolvido para a espécie. Na UPF, pesquisadores se dedicam em estudos nesse sentido há pelo menos uma década. A proposta é encontrar um sistema de transformação genética do milho que não seja tão caro como o do método por bombardeamento de genes. Os estudos desse projeto ocorrem no Laboratório de Biotecnologia Vegetal da UPF. Veja a reportagem produzida pelo Núcleo de Jornalismo Experimental da AGCOM. O milho é um dos 3 cereais mais importantes na produção mundial. Ele é usado como fonte de proteína e energia na alimentação animal e humana. O melhoramento genético das plantas proporciona qualidade, resistência e produtividade. Mas o milho é considerada a planta mais difícil de transformar geneticamente. Mas essa dificuldade vem sendo enfrentada por um grupo de pesquisadores da UPF. O Brasil é o 3º maior produtor de milho do mundo, então é extremamente importante que se coloque esforços para o melhoramento do milho. E essa tecnologia, que é a engenharia genética, ela abre portas para que a gente possa transferir outros genes, né, de fora do milho, né, de outras plantas ou de outros organismos, para fazer um melhoramento genético. E o que a gente pretende é colocar genes de resistência a doenças para que ele se torne mais produtivo e a gente reduza a quantidade de defensivos agrícolas que nós utilizamos na agricultura, justamente para desenvolver uma agricultura mais sustentável. Para que o melhoramento genético ocorra, são necessárias diferentes etapas. Algumas acontecem no Laboratório de Biotecnologia Vegetal da UPF. Através de um embrião imaturo do milho, é obtido o calo embriogênico, ou seja, o tecido da planta. Nessa primeira fase, os pesquisadores fazem a chamada infiltração a vácuo. Diferentes pressões ajudam a bactéria Agrobacterium tumefaciens, escolhida para o processo de transformação genética, a fazer a infecção no tecido. Na segunda fase, o Vinícius, que é estagiário do projeto, vai adicionar uma substância que vai aumentar a aderência da bactéria ao tecido. Essa experiência de iniciação científica, ela contribui muito para um futuro processo de pós-graduação, porque essa iniciação científica, ela conta pontos, tanto na seleção para o mestrado, quanto contribuir para a minha experiência profissional, como um futuro pesquisador. Na terceira etapa é adicionada ao meio de cultura a cetosseringona. Essa substância vai ativar a transferência do gene da bactéria para o DNA da planta. A partir daí, por 3 dias, o tecido fica no descanso. A cor azul significa que o gene já está presente no tecido. Além dos alunos de graduação em agronomia e biologia, os estudantes de pós-graduação também participam do projeto. Foi extremamente importante porque a gente tem toda essa prática do laboratório, a gente vai conhecer diferentes instituições, a gente vai com o intuito de conseguir, no final do meu doutorado, transferir um gene de resistência a insetos para a cultura do milho. Depois da produção dos calos mais resistentes, os pesquisadores vão tentar a regeneração das plantas. Dominando essa tecnologia, o Rio Grande do Sul poderá melhorar a genética e a capacidade produtiva do grão. Eu sou Jéssica França, estudante do 7º nível de jornalismo e estagiária da AGCOM, Agência de Comunicação Integrada da UPF. No Universidade Aberta desta semana, apresentamos o projeto de pesquisa Transformação Genética em Milho e os estudos desenvolvidos em torno da introdução de genes em calos embriogênicos e embriões imaturos de milho. Nossos convidados do programa são a professora Magali Ferrari Grando, graduada em Biologia, mestre em Genética e doutora em Agronomia. Neste bloco, também a nossa convidada, a Marília Rodrigues da Silva, graduada em Agronomia e aluna do doutorado em Agronomia na UPF. Sejam as duas bem-vindas ao programa. Professora Magali, quando que a UPF começou a trabalhar em torno de pesquisas relacionadas à transformação genética? Nós iniciamos os primeiros trabalhos na metade de 2001. Né? Quando eu retornei do meu doutorado, eu fiz um doutorado nos Estados Unidos, um treinamento nessa técnica de transgenia em milho. Só que todo o nosso treinamento foi baseado na transferência de genes via bombardeamento.
de genes, né? Você precisa de um aparelho especial e também vários aparatos para fazer essa transformação. É uma transformação mais mecânica. E nós iniciamos, então, nosso trabalho de pesquisa lentamente, porque nós tínhamos que trabalhar primeiro com seleção de genótipos de milho que fossem responsivos à cultura de tecidos. Deixa eu explicar para vocês, para a gente poder produzir uma planta transgênica, nós temos que pegar tecidos dessa planta, cultivar esses tecidos in vitro, né, para que a gente possa introduzir os genes a nível de tecidos e células, como esse tecido que vocês viram na reportagem, introduzir e depois regenerar uma planta completa, uma planta sadia e completa, com raiz, folhas, caule e assim por diante. E são poucos os genótipos do milho que respondem a esse cultivo in vitro, a produção dessas plantas em tubo de ensaio. Por isso que é tão lento também esse processo de transformação genética. Exatamente. Além de ser lento, como tu falaste, é uma das plantas mais difíceis de se transformar justamente pelo efeito do genótipo neste comportamento. Então, nós teve uma tese de mestrado de uma outra aluna que só testou genótipos. Então, a gente buscou genótipos em várias empresas, os genótipos da Embrapa também, para a gente... nós testamos uns 50 genótipos e conseguimos encontrar 6 genótipos que tiveram uma resposta in vitro adequada. Aí nós passamos para a segunda etapa. Daí a Marília iniciou o mestrado dela e daí nós fomos trabalhar, então, um pouco mais na regeneração, em algumas modificações e iniciamos, então, a transferência de genes. E nesse momento, nós passamos a ir atrás da transformação com essa agrobacterium. Por quê? Ela produz uma transformação muito mais precisa, certo? Com menos silenciamento, né? E muito mais fácil e muito mais, vamos dizer, com menor custos. Então, nós partimos para essa tecnologia. É uma tecnologia um pouco complexa, porque essa bactéria normalmente infecta leguminosas e plantas de folha larga e não monocotiledôneos. E essa tecnologia foi pesquisada apenas aqui por vocês? Vocês se basearam em outros países também que já desenvolvem alguma coisa semelhante a essa tecnologia? Perfeitamente. Os primeiros trabalhos com transformação de milho usando essa bactéria foi no Japão, né? Um grupo de pesquisadores em 96. Não faz muito tempo, né? 96 há pouco tempo. Depois alguns chineses conseguiram, né, mas era uma técnica bastante complicada. Depois essa tecnologia foi desenvolvida e adaptada por grupos americanos, né, e também teve o mais importante, que teve um genótipo que foi desenvolvido pelo melhoramento para responder à cultura de tecidos. Então, usando esse genótipo e a tecnologia, né, se estabeleceu o protocolo de transformação com a agrobactéria. Que é isso que está se buscando aqui na UPF Exatamente. Também. E que para se conseguir isso é fundamental o envolvimento dos alunos, né? Tanto de graduação quanto pós-graduação. Professora, como é que é o envolvimento deles? Na realidade, nós como professores e tendo essa preocupação de formar recursos humanos, nós buscamos tanto envolver nas nossas pesquisas alunos de graduação da biologia e da agronomia, como alunos da pós-graduação do nosso programa de pós-graduação em agronomia. Um exemplo disso é a Marília, que fez o mestrado e iniciou o doutorado, ela está se aprofundando mais. E nós temos um bolsista da FAPERGS, que é da biologia, e nós temos um bolsista da agronomia, que é o nosso bolsista de iniciação científica do nosso programa PIBIC aqui da UPF. E também nós temos outros alunos que trabalham como estagiários, então é um grupo. O bom é a gente trabalhar com um grupo e todo mundo vai aprendendo, lendo e se desenvolvendo. Porque é a oportunidade para o aluno também, né, ter acesso a toda essa tecnologia de ponta que é desenvolvida aqui dentro da instituição. Sem dúvida. Então, formar o recurso humano, então, para eles é interessante participar de um projeto de pesquisa e nós também, porque nós precisamos, né, de mãos atuantes, né, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Marília, esse teu interesse pela transformação genética, especificamente do milho, então começou ainda no mestrado. Fala pra gente como é que tem sido o teu envolvimento e de que forma que isso tem contribuído também para a tua formação, né, o espaço no mercado que você vai adquirir em função dessa tua experiência. Na realidade, eu comecei ainda na graduação como aluna de iniciação científica. Por isso que também é importante, agora, os colegas que estão ajudando a gente da iniciação da graduação, né? Então, eu acompanhei uma menina que estava fazendo o mestrado e depois, então, entrei na mesma linha de pesquisa no mestrado e depois o doutorado.
A gente viu na reportagem, né, apenas uma das etapas de todas várias fases, né, de várias etapas que tem para fazer essa transformação genética. E você se envolve diretamente nesse trabalho que a gente mostrou na reportagem. O que é que vocês têm feito nesse momento? O que tem para fazer ainda pela frente? Então, na minha tese, a gente visa otimizar um protocolo de transformação de milho via Agrobacterium tumefaciens. Então, num primeiro momento, a gente vai tentar reproduzir o protocolo das universidades mais conhecidas e melhores protocolos que tem na transformação de milho, que é a Universidade de Iowa, onde a professora esteve em fevereiro, né, fazendo um treinamento com o genótipo modelo de transformação de milho, que é o genótipo Raichu, e também com os genótipos brasileiros que foram pré-selecionados em trabalhos anteriores do nosso projeto pelo Laboratório de Biotecnologia. E também, se for possível, com esse protocolo tiver sucesso, né, a gente vai utilizar nas etapas posteriores, ou então, caso haja necessidade de haver alguns adaptações no nosso protocolo, então a gente vai estudar também. Por isso que não é um processo rápido, né, professora Magali, esse processo de trabalhar, então, com essa transformação genética das plantas, né, e toda essa experiência adquirida pela senhora nessas viagens é importante também para o próprio aprimoramento do aluno, que tem essa oportunidade. Foi bem interessante que quando eu cheguei nos Estados Unidos e conversei com a diretora desse Centro de Transformação de Plantas, ela disse para mim o seguinte: há 10 anos atrás eu estava batendo numa universidade, numa agência no Japão para aprender com eles a fazer. Depois ela veio para os Estados Unidos e demorou 5 anos para estabelecer a técnica. Né? Então, isso que tu está fazendo hoje, eu já fiz há 10 anos. E eu digo, bom, eu quero aprender o máximo para poder levar, compartilhar com eles e também a gente poder avançar. Porque, como eu tinha conversado, aqui no Brasil são poucas instituições que estão trabalhando com a transformação do milho. Nós temos a Embrapa Milho e Sorgo, né? Nós temos uma colaboração com eles e eles estão mais avançados. Eles já têm plantas transformadas pelo bombardeamento e estão estabelecendo essa parte da agrobactéria. E também eles têm as dificuldades parecidas com as nossas. A gente tem já uma viagem marcada para compartilhar um pouco das nossas experiências e poder avançar um pouco com mais rapidez. E a gente sabe que o milho transgênico está sendo plantado no Brasil desde 2007, só que são milhos produzidos por empresas de melhoramento. Nós queremos, na realidade, ter o know-how e também que os alunos aprendam o know-how de como se faz a transformação genética. Você imagina que o melhoramento molecular é a técnica do futuro, né? Nós podemos conversar um pouco mais sobre esse assunto depois, mas nós temos que estar preparados, nós temos que preparar os nossos alunos, não só para plantar aquele transgênico, mas saber como se produz um transgênico, como se analisa um transgênico, como que ele pode ser liberado para consumo, né? Toda essa desenvolvimento dessa nova tecnologia, que é uma das tecnologias agrícolas que foi mais rapidamente implementada na agricultura moderna. Até pela importância mesmo, né, de ter essa tecnologia nova em volta à agricultura, que é um setor tão importante no mundo inteiro, no mundo todo. Professora? Tá certo, então. A gente agradece a participação da Marília neste bloco do programa. Por enquanto, agradecemos também a participação da professora Magali, que continua com a gente. E agora, então, a gente faz um intervalo e voltamos em seguida para mais detalhes sobre os estudos em torno de pesquisas de transformação genética do milho.